Olá, meus amigos do Centro de Ensino John Kennedy. Nós estamos aqui para mais uma aula de Química para o pessoal do primeiro ano. E o nosso conteúdo de hoje é este que está aí na tela: os estados físicos da matéria e as suas características. Nós já falamos da matéria, né? Hoje nós vamos ver aqui alguns dos seus estados físicos. E essas mudanças que ocorrem nesses estados físicos da matéria é em decorrência da energia, né? A energia que provoca essas mudanças, né? E nós temos aí na tela, ao nosso redor, a matéria é encontrada fundamentalmente em três estados físicos, que são eles: o estado físico sólido, o líquido e o gasoso, que na maioria das vezes também é vapor. Às vezes não é gasoso, e sim é o estado de vapor. Existe uma diferença entre gás e vapor. Isso nós vamos ver mais adiante. Então, aí nós temos uma imagem com, caso aí, a água no estado sólido, que é o gelo, como vocês estão vendo aí, ó, no estado líquido, dentro de um copo, e também no seu estado de vapor, aquela fumacinha que sai do chá, no café, quando está fervendo a água. Então aquilo ali é a água no seu estado de vapor, ou no estado gasoso. Na maioria das vezes é estado de vapor, certo? Para a gente só ter uma distinção, vai. Os dois estados são parecidos, porém há uma diferença. No caso da água, na nossa residência, o que acontece no nosso dia a dia, que a gente costuma ver esse copozinho de chá, o copo de café saindo, aquela fumacinha ali, é o vapor de água, beleza? Então aí, ó, o sólido, que tem a forma definida, é bem rígido, no caso do gelo. O líquido, que já não tem forma, ele já não é rígido. E o estado de vapor, que é caracterizado pelas moléculas, as partículas que formam a substância, dispersas, todas longe uma da outra. Então é isso. Então esses são os três estados físicos da matéria, os comuns do nosso dia a dia, né, que é o sólido, o líquido e o gasoso. E aí está a distinção, ou seja, uma representação de cada um deles. E para acontecer essas transformações para algo no estado sólido, vai para o estado líquido, vai para o estado gasoso, o estado de vapor, tudo isso é energia envolvido, né? O estado físico ou o estado de agregação, dá no mesmo, viu? O estado físico ou o estado de agregação da matéria pode ser alterado por variação de temperatura e de pressão, sem que seja alterada a composição da matéria, ou seja, dependendo da temperatura, a água, por exemplo, nós vamos usar aqui o exemplo da água, ela pode se encontrar nos três estados físicos, dependendo da temperatura e da pressão. Aí nós temos um diagrama, que é chamado de diagrama de fase das mudanças do estado físico. Como vocês podem observar aí, ó, nós temos os três estados físicos. Deixa eu pegar aqui uma lapiseirinha aqui, para ver se melhora. Olha, tá vendo aqui, ó, saindo do estado sólido e indo para o estado líquido. Sai do sólido para o líquido, indo para o líquido. Como é que se dá o nome desse processo? Esse processo chama-se de fusão. O gelo derretendo, o nome científico é fusão. Quando derrete, é fusão, ou seja, sai do sólido e vai para o líquido. O nome é fusão. No caso do gelo que derrete, no caso do ouro derretendo, pedra, ou seja, no caso da lava, do vulcão, aquilo ali houve uma fusão, que algo derreteu, beleza? Quando ele sai do líquido para o gasoso, quando sai do líquido e vai para o gasoso, o nome é vaporização, viu? Vamos ficar bem ligado aí com o nome, é vaporização. Existe uma diferença de vaporização para evaporação. A vaporização é o processo geral. A vaporização, que é esse nome que tem aqui, ó, vaporização, ela pode acontecer de duas formas. A vaporização, ela pode acontecer por meio de uma evaporação e por meio de uma ebulição, certo? A vaporização pode ocorrer por meio de uma evaporação, se eu consigo escrever aqui,
A vaporização pode ser uma evaporação, certo? Mas pode ser também uma ebulição. Ficou meio aqui esquisito, né? Em cima do outro. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui o ebulição. Ebulição. Pronto. A passagem do estado líquido para o estado gasoso pode dar por meio de uma evaporação e por meio de uma ebulição, beleza? Quando é que é uma evaporação? Evaporação não ferve. Evaporação é um processo lento que não há fervura. Por exemplo, a roupa no varal. Quando coloca a roupa no varal para secar é uma evaporação. Quando coloca a panela no fogo e ferve é uma ebulição. Quando ferve é ebulição. Quando não ferve é evaporação. Beleza? Existe também o caso de a passagem se dá por meio do seguinte, ó, o contrário, o inverso. O líquido se transformando no sólido, ou seja, a água se transformando no gelo, lá dentro da nossa geladeira. O nome é solidificação, viu? Do líquido para o sólido, o nome é solidificação. Quando acontece, também isso é possível, do líquido, do gasoso para o líquido, do vapor para o líquido, o nome é condensação, certo? Quando vem do vapor para o líquido, o nome é condensação. Isso ocorre na nossa casa? Sim, todas essas transformações ocorrem na nossa casa. Quando é que o líquido se transforma em vapor? Aliás, que o vapor se transforma em líquido na nossa casa? Quando nós deixamos uma jarra de água em cima da mesa, água gelada, com o tempo começa a surgir bolhas do lado de fora, gotas do lado de fora da jarra. Aquelas gotas de água, elas chegaram ali, foi por meio do vapor de água que estava no ar. Ele tocou a jarra que estava à superfície fria e aquela água condensou. A água que era gasosa, no estado de vapor, passou a ser água líquida por meio da condensação. Outro caso muito comum também são os ar-condicionados. O ar-condicionado ligado, ele vai jogar água para lado, fica sempre pingando água no lado de fora, né? Porque está acontecendo ali a condensação. O vapor está se transformando em líquido. Ele está pegando o vapor de água de dentro da sala e jogando para fora. Quem faz ficar quente dentro da sala é o vapor de água dissolvido no ar. Quando ele tira o vapor de água e joga para fora em forma de água líquida, aí a sala fica fria. Então ali também é um processo de condensação, beleza? Ocorre também de algo gasoso, no estado gasoso, passar a ser sólido. Acontece. Do estado gasoso passar a ser sólido. Então, um exemplo disso, na nossa casa mesmo, por exemplo, a dona de casa limpa o congelador da geladeira com um monte de gelo, aí com pouco tempo, vai ver lá um determinado tempo, começa a criar gelo, flocos de gelo na parede, na superfície do congelador. Ali é porque toda vez que abre a geladeira, entra o vapor de água toca a superfície fria e rapidamente ele se transforma em água sólida. Ocorre também uma passagem do estado sólido direto para o gasoso. E o nome é sublimação. Quando ele vai do sólido para o gasoso, o nome é sublimação. Quando ele vai do gasoso para o sólido, também é sublimação. Tem gente que chama de sublimação inversa ou sublimação reversa, tanto faz, ou ressublimação. Mas quando ele sai do sólido para o gasoso, sublimação. Do gasoso para o sólido, sublimação inversa. E isso acontece na nossa casa, por exemplo, a naftalina, aquelas bolinhas de naftalina, aquela bolinha branquinha que tem um cheirozinho desagradável, né? Quando a gente coloca ela num lugar, com o tempo ela desaparece. Ela passa do estado sólido direto para o gasoso, que é uma sublimação. Então é isso, a nossa aula de hoje era só sobre esses estados físicos, o nome dos processos, e por hoje nós finalizamos. Espero que vocês tenham compreendido e qualquer dúvida, só nos procurar no nosso grupo do WhatsApp. Valeu, até a próxima.